Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Que fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores nessa segunda-feira. Nada de Facebook ainda. Nada de Facebook ainda, como eu já disse. Eu sempre digo, a internet é a modernidade, é uma benção, mas quando para, né? Então não estamos ainda na internet, lutando, não estão no Facebook. Aí, mas pretendemos entrar. Por isso que eu botei essa música, pretendemos entrar. Muito bem, então daqui a pouquinho nós vamos começar aqui a nossa transmissão no Facebook da 90. Esse é o Ricardo, não é por causa do Ricardo, não, que é o Face. É porque é uma questão de beleza. Uma questão de beleza. Uma questão de... Pode acontecer. Marcela, quem tá aniversariando? Conta aí. Hoje, então, 968038319. O WhatsApp, você manda pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora. Como é segunda, aniversariantes de ontem e de hoje. Manda o aniversário da sua igreja e da sua cidade também. O Marcelo e o pessoal que tá lá na Amazônia. O pessoal já embarcou hoje. Andréia Maier e Juliano Medeiros. Eles já estão lá em Manaus, embarcaram? Já embarcaram no Rio Solimões hoje. Rio Solimões. Já iam viajar, acho que quase 4 horas para chegar ao navio missionário. Então, tanto que a live hoje pela manhã, teve até gente reclamando, caía, o som não aparecia muito bem. Vamos entender, né, gente? Eles estão numa missão e aí nem sempre a internet funciona tão bem lá. Tem muitos barulhos externos, mas eles já embarcaram. Eles têm que gravar, né? Grave e manda, que é melhor hoje para facilitar esse acesso aí. Muito bem, Marcela Bastos, todo mundo tá produzindo, mas o pessoal não tá vendo, né? O pessoal não tá vendo. Daqui a pouquinho vocês vão ver aqui o nosso time de meninas aqui da 93, todo. Por que vocês estão assim? Porque hoje é aniversário de quem? Da Dona Ivelise. Muito bem, é isso aí. São 11h05 aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Bom, minha gente, o tema 01 do programa de hoje, ouvinte dizendo o seguinte: olha, sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu já retirei mendigo da rua, já dei emprego. Eu peguei uma idosa na rua, ela havia fugido da família, eu a devolvi. Entre outras coisas, eu sinto prazer em ajudar. E assim, eu não meço esforços, não. Há mais de um ano eu socorri um senhor, aguardei o resgate, liguei para a família, dei toda a assistência possível, porém ele faleceu. E agora a família dele me importuna com perguntas, com insinuações, agem como se eu tivesse que dar algo a eles. Toda essa ingratidão me tirou do sério e tomei a decisão de não ajudar mais a ninguém. Eu estou sendo radical em não querer mais ajudar as pessoas. Na hora de ajudar o próximo, existe algum limite? Como discernir a quem devemos ajudar para não sairmos prejudicados, hein? Como lidar com a ingratidão? Eu quero saber a sua opinião e você que já está aqui no Facebook da 93 FM, já estamos transmitindo finalmente com imagens aqui do nosso estúdio, o nosso Debate 93. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na 93 FM, no Debate 93. Pastor Ricardo Pinudo, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre o tema de hoje, meu irmão? Bom dia, JR, bom dia a toda a família 93, aos irmãos, aos debatedores. É sempre um privilégio estar mais uma vez aqui nessa mesa, nesse programa. Para mim, eu penso que com certeza sempre há limites, A gente tem que se resguardar de algumas coisas, inclusive algumas coisas até medidas judiciais. A gente tem que cumprir algumas regras, cumprir a lei. Ou não dá para uma pessoa que está no meio da rua querer pegar a pessoa e já levar para o hospital. Existe todo um procedimento e essas questões pessoais, familiares,
a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes num sentimento nobre, num sentimento às vezes muito puro, a gente comete até problemas contra nós mesmos ou contra a instituição que a gente está representando. Então, eu discordo quando ela diz que não vai ajudar mais ninguém por causa disso, não deve, não é por causa de um problema que ela vai se negar a ajudar, continuar a sua vida, o sentimento que ela tem. Então, eu acredito que ela deva continuar ajudando, porém com muito cuidado, ouvindo pessoas, conversando com pessoas, sendo orientada para que ela não possa ter problema futuramente. Pastora Daniele Queiroz é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, ouvintes, bom dia pro pessoal do Facebook. Eu penso que, biblicamente, nós temos o limite da minha própria capacidade de ajudar. A Bíblia diz que aquilo que vem às nossas mãos, a gente deve fazer bem feito, conforme as nossas forças. Existe também um limite do bom senso. Por exemplo, há um provérbio que diz, na Bíblia, que a gente não deve ser fiador do nosso irmão se a gente não tem condições, né? Você vai se arriscar, você pode arriscar os seus bens. Então, o limite está dentro da minha possibilidade de poder fazê-lo. Agora, eu também concordo que ela não deve parar de ajudar, porque ela não deve permitir que o veneno da maldade que foi feita a ela, envenene a essência dela de querer ajudar. E aí entra o perdão, entra a consciência de que a ingratidão não pode alterar a nossa essência, e a gente deve sim perdoar e prosseguir fazendo aquilo que nós acreditamos que deve ser feito. Pastor Esquerdo, muito bom dia, seja bem-vindo igualmente aqui ao nosso debate 93 de hoje, pastor. E aí, que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93, galera aí no Facebook, a todos os debatedores da mesa. Eu penso o seguinte, Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem ou que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu penso assim, o JR, eu não consigo enxergar uma pessoa feliz plenamente se não passando em ajudar ao próximo, né? Ser útil ao próximo, prestar um serviço ao próximo, estender a mão ao necessitado. Eu entendo que ser plenamente feliz passa por isso. Agora, eu tenho alguns critérios para poder... Eu penso que tem alguns princípios ou critérios para poder ajudar ao próximo. Como aqui a pastora disse, o texto que eu li também, Tiago 4,17, se você pode fazer ou se você sabe fazer e não faz, comete pecado. Então, primeiro você tem que entender se você tem condições de ajudar a pessoa, né? Porque às vezes você não consegue sustentar nem a si mesmo e quer sustentar os outros. Você vai arrumar um problema para você. Eu tenho o segundo princípio. Essa pessoa quer ser ajudada, né? O próprio Jesus, em alguns milagres que ele operava, ele questionava a pessoa, ele perguntava, né? Como o cego, ele disse, olha, o que queres que te faça? Ora, Jesus fez uma pergunta óbvia, sabia da necessidade dele, mas ele queria ouvir, porque tem gente que precisa, é necessitado, mas não quer ser ajudado. Eu já passei por diversas situações de a pessoa dizer, eu não quero ajuda, não se mete na minha vida. Então, você precisa perguntar à pessoa se ela quer ser ajudada. Eu tenho um outro critério, JR. Essa pessoa merece ser ajudada? É justo você estender a mão para ela? Será que você, como a pastora disse aqui, você está usando o bom senso? Ela plantou alguma coisa para ela colher? Será que você não está desmerecendo alguém e está ajudando a outros? Enfim, eu penso nesses princípios. Agora, todas as vezes que eu ajudo alguém, estou falando por mim, JR, eu nunca vou na expectativa de ter um agradecimento, um obrigado, porque Jesus, ele curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Então, isso é uma estatística. Fazer o bem sempre, se você pode, se você sabe, faça o bem. Então, eu só discordo nessa questão dessa senhora que, historicamente, ela sempre fez o bem, por causa de um fato, ela desanimou. Não faça isso. Continue fazendo o bem, que isso vai fazer, primeiramente, o bem para a sua alma e para a sua vida. O Rubens César Fernandes está com a gente hoje, ele é diretor executivo do Viva Rio. Muito bom dia, seja bem-vindo.
tendo ouvido aqui os companheiros à mesa, ouvido atentamente, trazendo as suas opiniões e visão sobre esse assunto, compartilhe conosco. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a você, aos ouvintes, aos companheiros da mesa. Então, eu acho que a questão da ingratidão, né? É sempre duro quando você está com alguém, de certa maneira se sacrifica por estar ajudando essa pessoa e receber em troco, em algum momento, não foi da pessoa, né, ajudada, mas foi da família, né? É um sinal de ingratidão, até de certo crescimento em termos de cobiça em cima daquele que pode ajudar. Quem ajuda pode mais. E nesse sentido pode ser visto também como um alvo, não é, de cobiça. Então eu acho que o ponto que o pastor mencionou, a gente quando faz alguma coisa que a gente acha que é do bem, a gente não vai atrás de gratidão. Eu acho que a gente faz aquele princípio, é pela graça, é de graça que a gente faz, é um dom. Se a gente busca, né, retribuição pelo que fez, nem que seja emocional e tal, a gente já fica dependente dessa retribuição. E aí cai num desafio como esse que essa senhora sofreu, que é muito frustrante de fato, né? Muito frustrante. Então ela tem razão, está triste com isso, desiludida, não é, com a resposta que teve, mas se ela cair nessa, ela vai se dar mal, ela vai ficar remoendo essa angústia há muito tempo, porque ela sempre fez, agora vai deixar de fazer, sempre alguém vai perguntar, alguém vai aparecer pedindo e ela não vai ter como responder, porque não sabe, tem que superar isso, não é a gratidão que dá a razão da ação. Vocês acham que está na essência do cristianismo servir ao próximo? Certamente. É da essência? Claro. Amar ao próximo? Como servir ao próximo, são coisas que fazem parte assim da característica de um cristão de qualquer igreja, aí sem estar atrelado a B ou C. Uma ordenança. Mas se existe esse princípio, se é por isso que eu tô perguntando se é da essência. Sim. Como é ordenança, é de fora. Ordenança, alguém manda que eu fique de pé, eu vou ficar de pé. Por dentro eu tô sentadinho, mas eu tô de pé porque a pessoa ordenou. Mas quando é da essência, é como se fosse natural, quer dizer, a minha nova natureza. Um cristão nascido de novo, naturalmente, existe um olhar para fora, de falar, não, eu tenho que olhar, o egoísmo está fora, o amor ao próximo, ele vai se materializando, porque não é aquele amor de palavras. O amor ao próximo, o amor de entrega, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu seu filho unigênito. Então, o amor cristão, ele é menos discurso, ele é mais prática, ele tem um viés de prática que se não tiver isso, fica uma coisa completamente descompensada, né? Se é da essência, ainda que a gente encontre o ingrato, o mal, a pessoa que vai roubar a gente, porque não são poucos os casos, as pessoas são atendidas, são levadas para casa, a pessoa vai lá, dá comida, dá o banheiro para a pessoa tomar banho, dá uma roupa nova e quando a pessoa vai embora, leva um relógio, leva alguma coisa, diz, poxa vida, eu ajudei, onde é que estava Deus, que eu na hora de me proteger, ele não protegeu, ou seja, discurso para ser contra, não falta. Sim. O que é a favor é que é o evangelho que leva a pessoa a ver a vida de uma outra forma. Por isso eu pergunto, está na essência do cristianismo amar ao próximo e porque ama servir ao próximo? Se sim, a nossa vida vai ser essa, não tem conversa. Está na essência e Jesus conta uma parábola exatamente para ilustrar como a gente deve ajudar o próximo, que é a parábola do bom samaritano. Então a gente sabe que tinha uma rixa entre judeus e samaritanos e exatamente por isso Jesus pega essa figura para nos ensinar o seguinte, que a gente tem que estender a mão, acolher, suprir, cuidar, socorrer, mesmo aquele que não seja padrão igual a nós, não seja do padrão que a gente gostaria. Então, esse é o modelo que Jesus deixou como exemplo. O JR, isso eu concordo, tá na essência de um cristão, né? Ajudar ao próximo. Quando eu falei de ordenança, né, de você amar ao próximo como a si mesmo, se colocar no lugar da pessoa, ter compaixão com a pessoa, e durante toda a sua vida você vai ajudar pessoas e você vai ter decepção, isso vai acontecer. Isso é algo inevitável, mas como aqui o Dr. Rubens falou aqui,
não eu não faço para receber favores ou tapa nas costas ou elogios. Eu faço porque é a minha essência. Eu faço porque me faz bem também. Como a Bíblia diz, a fé sem obras ela é morta, né? Amar ao próximo é atitude. Eu tenho que demonstrar amor, eu tenho que estender a mão, independente se essa pessoa amanhã vai ser uma ingrata. Jota, existe a essência, com certeza, isso é inquestionável, mas o próprio Cristo, o próprio Jesus nos alerta sobre a questão de sermos inocentes, de sermos puros como uma pomba e prudentes como a serpente. Então, por exemplo, você citou um caso aí que é clássico entre nós, que é aquela coisa da pessoa ajudar e não tomar cuidado e pôr no primeiro dia, segundo dia já dentro da própria casa. Então, não vou ajudar e tal, Jesus ajudou, vou ajudar, pega a pessoa, conheceu ali agora ou amanhã ou depois, e sem conhecer profundamente, sem ter nenhuma segurança, já coloca dentro da própria casa, às vezes para trabalhar, às vezes o cara saiu, ficou 10 anos envolvido com um montão de coisa no crime, vem para a igreja, aí mete um terno nele, um mês, daqui a pouco ele tá namorando a irmã, às vezes até a filha do pastor, como já teve casos, e o cara totalmente envolvido, existe um montão de coisas, existe doenças que demoram para se envolver 5 anos, então tem toda uma situação que às vezes a gente, naquela coisa da pomba, a gente ignora a serpente, a prudência. Então, um caso muito típico na palavra, que é Atos capítulo 3, Pedro e João, eles foram ao templo. E quando chegou lá, tinha um homem paralítico, um homem necessitando de uma ajuda, só que ele queria uma ajuda que ele não necessitava dessa ajuda. A real ajuda que ele precisaria, ele não via, e Pedro e João viu. Quando a gente vai se presta a ajudar, nós temos que tentar detectar, ou por experiência, ou por revelação, ou por discernimento, qual a real necessidade dessa pessoa. Que geralmente as pessoas, já fiz vários trabalhos em comunidade, já trabalhei vários anos em algumas instituições, geralmente a pessoa que é menos suprida, ela espera tudo do outro que tem mais suprimento. Então, agora, como vou ajudar? É aquela velha história de dar o peixe, mas ajudar a pescar também. Então, deixa eu entender, pastor Ricardo, você tem uma essência que é essa aí que o senhor está falando, que é uma característica daquele que conhece o evangelho, a gente precisa de estrutura. Sim. É essa a questão que você está falando, a gente precisa ter uma estrutura, alguma coisa que você diga assim, peraí, como é que eu vou ajudar? Sim. Como é que eu posso ajudar sempre? Que eu posso ajudar só uma pessoa e não conseguimos ajudar ninguém, porque eu não tenho estrutura. Mas eu vou ajudar quem? O cara, qual é a necessidade? É roupa? Mas só essa roupa resolve? A pessoa está com frio, essa roupa resolve o frio, não resolve a vida dele. Essa estrutura, Rubem, que é essa sua atividade de alguns anos, embora ainda muito jovem, e faz com que exista assim a formatação de um processo que tem começo, que escuta um aqui, que produz aqui, que tem esse link com outras entidades para que a pessoa seja atendida de forma plena. Me parece assim ser uma das coisas que nós mais precisamos. Eu tenho dito aqui que se o poder público resolvesse ouvir a igreja que não pede nada, tá, Rubem? A igreja que não pede nada. A igreja que pede muito pode continuar do jeito que estiver lá. Mas a igreja que não pede nada, a igreja que quer servir a cidade, quer servir o bairro onde ela está, se o poder público fizesse isso, nós tivéssemos esse link aqui, poder público e igreja servindo a comunidade ali, do jeito que for possível, com treinamentos, com cursos, com capital humano, que igreja é muito forte, você sabe muito bem disso. O trabalho que a igreja faz é um trabalho que vai de ponta a ponta, vai do morro ao asfalto, enfim, essa estrutura, montar essa estrutura é algo tão complexo e tão difícil que inibe que outras pessoas o façam, ou na sua opinião é algo absolutamente viável, que poucos passos poderão produzir um resultado que seja eficiente? Eu acho que já se faz muito, sabe? As igrejas, não conheço nenhuma igreja de fato que não tenha algum trabalho dessa natureza. Então eu acho que já existe no Brasil, entre nós, um trabalho que é pequeno, formiguinha, que acontece em todo canto e que é fundamental. Se ele não existisse, ai de nós. A gente seria só rancor, inveja, maus sentimentos, só perdição, eu acho, entendeu? Então há sempre aquele trabalho de recuperação da esperança, da fé, da boa vontade, desses valores que são fundamentais, são os valores cristãos e que se manifestam através de ações bem simples e concretas que as pessoas reconhecem. Então eu acho que sim, já acontece muito. Agora, podia acontecer muito mais, muito mais. Eu acho que
nós temos uma tradição de política que é centralizadora. Isso vem dos anos 30, né? Vem do tempo de Getúlio, vem aquela ideia que o Estado é o pai de todos e que ele vai resolver tudo. E que é dever do Estado resolver tudo. As pessoas reclamam porque ele não resolveu o meu problema. Então, eu acho que essa inversão que você está sugerindo, né? Eu acho que ela é fundamental hoje para o Brasil. E aí, a função do Estado, eu acho que é muito mais facilitar, fomentar, para que a sociedade se movimente, não é? Não só na economia, mas também no lado dos laços sociais, da caridade, da vontade de ajudar, etc. Então, eu acho que há muito o que fazer, né? E o Estado, sem dúvida, tem muito a ajudar nesse sentido, como um catalisador. Só para terminar a minha fala sobre a questão do texto, porque tem um outro desdobramento que vale a pena a gente refletir, a gente já nesse tema, e até nessa questão de ajuda. O texto diz que aquele paraplégico, que aquele paralítico, melhor dizendo, ele era colocado no templo. Então tinha uma equipe, que é a equipe da miséria, que abastecia e que sustentava, que alimentava essa mediocridade desse cara, que esse cara pedinte. Então todo dia punham no templo. Então tinha uma equipe que já ajudava. Agora, já ajudava esse cara, mas será que era essa a real necessidade dele? Então, o que ele precisava, autoestima, e ele era paralítico desde nascença, não tinha como ficar em pé, não tinha como saltar. Uma vez ele sendo curado e recebendo a palavra da verdade, a palavra de Deus, que ficou de pé, e Pedro e João não deu dinheiro, e o tinha, porque todo judeu, para entrar no templo, tinha que ter dinheiro, então eles tinham, mas na verdade não era isso que ele precisava. Ele ficou de pé, saltou, caminhou, pulou e glorificou a Deus. Então, assim, ele foi restabelecido não só o corpo, a essência dele, a autoestima, a alma, ele ficou feliz, ele agregou na sua vida, teve qualidade de vida. Então, quando a gente ajuda, ele já era ajudado. Já tinha uma galerinha que botava ele todo dia na porta do templo. Só que não era a real necessidade. E aí a gente tem que pensar, analisar, como o JF falou, será que estamos frios, vamos pegar um cobertor, legal, beleza, vamos dar um cobertor pro cara. Mas ele vai passar aquela noite no cobertor e depois? Vamos dar uma quentinha e depois? Entende? Então, se a gente quer ajudar e precisa ajudar, a gente precisa ver qual é a real necessidade dessa pessoa. E tem a questão da estrutura, a necessidade. Por exemplo, quando a gente trabalha com sopa à noite, esse é um ministério maravilhoso. A dificuldade é que você tem 10 igrejas no mesmo ponto. Então chega 11h30, chega alguém lá, olha, trouxe uma sopa, que maravilha, uma sopa muito boa. Gostei da sopa. O cara fala pra mim, o que tem aí, irmão? Eu falei, é frango. Não, tem 2 aqui, me dá uma de carne. O cara deita, aí dá 00:30, alguém acorda, o cara de novo, oi, o que houve? Não, tô com a sopa, tá bom, dá aí. Quando dá 1h o cara tá xingando, vamos dizer, sabe o quê? Endemoniado. Encontrei com o endemoniado. Não, o cara quer dormir. É isso aí. Vai todo mundo no mesmo lugar. É ou não é, não? É ou não é, esquerda? Acontece ou não? Eu já tive uma experiência dessa. O camarada falou pra mim, o que é que você tem, qual é o cardápio de hoje? Eu falei, uma sopa. Eu líder de jovem, fazia muito trabalho com evangelismo à noite. Pô, sopa não aguento mais comer sopa. E o camarada botou o cobertor na cabeça. Mas é verdade. Mas que bom também que a igreja vai pra rua. Lógico. Mas é a estrutura, se conversar, se a igreja A conversar com a igreja B. Sem dúvida nenhuma. A igreja B vai pra um outro lugar. Ou então inverte. A igreja abre mão e vai pra outro lugar. Uma dá o cobertor, outra dá ou então tem que leva, conversar. Dependente químico, leva pra mais estabelecimento. Esse que é um negócio, as pessoas não conversam, vão fazendo o negócio, não é isso, Ciro? Verdade, tá corretíssimo. Falta realmente uma estrutura, as igrejas se unirem, como o pastor aqui disse, a gente resolve um problema imediato, né? Um paliativo. Mas muitas das vezes aquela pessoa precisa de um apoio, eu já tive várias experiências e já encontrei com pessoas qualificadas na rua, né? E hoje com a crise que o país está passando, eu já me deparei com um professor de inglês, engenheiro, já vi de tudo, e que muitas das vezes ele só precisa de uma oportunidade de ressocializá-lo. E hoje, até a nossa igreja hoje tem parceria com várias instituições, e hoje se faz esse trabalho de sopa, de alimentação, mas também para pegar o camarada e muitas das vezes tirar o documento, retirar a segunda via de documento e tentar inserir ele no mercado de trabalho. Aí sim você resolve um problema vital e você vai na raiz que é um problema da sociedade e um problema hoje da cidade do Rio de Janeiro.
Eu sei que aqui não é tema do debate, nós tivemos uma tragédia semana retrasada de um morador de rua que assassinou 2 pessoas. Eu fico imaginando quantas pessoas já foram lá, levaram sopa, levaram o próprio Estado já teve, a igreja já teve, mas que a gente não conseguiu solucionar o problema vital daquela pessoa, e aconteceu essa tragédia, que aí infelizmente o governo se alerta para isso, agora que está se levantando estatísticas de quantos moradores de rua nós temos na cidade do Rio de Janeiro, porque nem... Como se faz política pública se você não sabe nem quem está na rua e quantos estão na rua? Então, a igreja tem esse papel, mas que de fato a gente precisa se reestruturar para que a gente possa ter um trabalho mais eficaz. Eu digo isso, mais eficaz na vida dessas pessoas. Em relação a essa questão da estrutura, eu queria fazer uma colocação sobre a relação de espiritualidade e estrutura mesmo, logística, física, material. Eu penso que muitas vezes falta a igreja ter consciência, falta os pastores conscientizarem a igreja e mostrarem com clareza que as ofertas que são colocadas no altar, elas podem ser encaminhadas, devem ser encaminhadas para algum tipo de ação da igreja diante da comunidade local ou, enfim, algum trabalho que Deus assim encaminha a igreja. Então, essa questão de estrutura, concordo plenamente com o que o JR falou, das igrejas se comunicarem. Eu penso que esse é um problema que nós temos aqui na nossa cidade, eu não sei em outras, mas é realmente algo que a igreja do Senhor, os líderes precisam se alertar. A gente tem que se comunicar mais, porque se a igreja se unir, a gente se torna completamente imbatível. E no que diz respeito à parte espiritual, eu penso que toda ação social que a igreja faz nunca pode deixar de trazer o lado da evangelização, porque a maior necessidade que um ser humano tem é a de ter a sua alma, o seu espírito regenerado por Deus, a sua alma cheia do Espírito de Deus. E se a gente se detiver a fazer somente a parte social, de alimentar só o corpo, nós não seremos diferentes de outros. Então a gente precisa realmente levar também o evangelho, porque uma vez que o evangelho chega na vida de uma pessoa, ela será liberta até mesmo das opressões que estão ali ao seu redor. Eu queria concordar, mas só acrescentar um tópico em relação a esse assunto, naquela fala sobre o amor. Acho que dificilmente uma pessoa que recebe o amor deixa de se constranger, porque não quer nada em troca. Eu tenho que ir lá no culto? Não tenho que ir no culto. Eu não tenho que ir no culto? Não, porque tem gente que exige que a pessoa vá ao culto. Tem aqui o prato de comida, primeiro você vai ao culto. Mas primeiro vai ao culto ou após. Fica uma coisa amarrada e fica uma lógica de uma troca. A lógica da troca não é a lógica do evangelho. O evangelho não é troca. Na parábola do samaritano, que a Bíblia não diz que é bom, quem diz que é bom é o cara que botou o titulinho lá, né? Mas ali não tem palavra. Entendeu? Você tem uma ação concreta. Não tem condição nenhuma. Extraordinária. Né? O cara, o exemplo é exatamente esse, desse amor. Um exemplo, às vezes, de falta de estrutura chama-se casa de recuperação. Você tem muito amor, mas não tem estrutura. Falta comida, por isso que pede comida da igreja A, pede comida da igreja B, pede comida da igreja C, fica aquela dependência de gente para poder ajudar. Por quê? Porque não tem uma estrutura, tem coração. É uma coisa maravilhosa. Se tivesse um administrador ali, o menino está fazendo administração, só para ajudar nesse roteiro, sem atrapalhar o amor, fica uma coisa extraordinária. Por isso que existem algumas instituições de recuperação que eles se tornam padrão, modelo, vai sendo repetido país afora. Agora, nós vivemos hoje, além dessas dificuldades todas, uma crise migratória muito grande. Então, nós estamos recebendo pessoas de outros países que vêm para cá com todas as suas dificuldades locais. Sim. Porque lá não estava bom, ou porque havia guerra, ou porque havia crise. Aí você pega a figura dos haitianos. Você tem muito aqui no Rio, haitianos, você tem muitos angolanos, venezuelanos estão se multiplicando exatamente por uma questão de crise, estão vindo para cá. Qual é a resposta que a gente pode dar, né? Ou que a gente deve dar como sociedade e como igreja também? Rubem. Então, dá um exemplo. Você puxou aí. Eu tenho trabalhado no Haiti desde 2004. A gente foi chamado pela ONU, ao Viva Rio, para participar daquela operação de paz no Haiti.
E a gente, como no Brasil, a gente vai para as comunidades mais barra pesada, é lá que a gente tem o nosso trabalho. E o melhor jeito de chegar, não tem dúvida, eu acho, é com futebol, com algum esporte, mas o futebol sobretudo. Por quê? Você não precisa explicar nada. Amém. Você todo mundo conhece a regra, entendeu? Sabe que falta é falta, pênalti é pênalti, entendeu? Não tem conversa. Né? É uma linguagem universal e você não pedia, por favor, chega mais. Você chega e já eles chegaram antes, entendeu? Então, o futebol tem um apelo, o esporte tem um apelo extraordinário e cada vez mais também para as meninas, não só para os meninos. Então, acho que a gente começou assim e aí havia tanta paixão no futebol lá no Haiti. Eles jogam na ladeira, jogam na curva, é uma coisa absurda. Mais que no Brasil. Então a gente falou, poxa, se tem tanta paixão, deve ter talento. E se tem talento, tem valor. Essa garotada tem valor. E a gente criou um centro de treinamento lá no Haiti e deu o nome de Academia Pérolas Negras, né? Bom, hoje em dia a gente só joga contra a seleção nacional em todas as categorias. Não na profissional, mas nas categorias sub-20, sub-17, sub-15, sub-13. E joga bem. A gente acabou semana passada e ganhou de 2-1 lá da seleção nacional no sub-20. Então é uma coisa muito interessante isso, que ganhou um valor, né? E aí a gente acabou trazendo a academia aqui para o Brasil também, estamos funcionando, e a gente deixou de ser só uma ponte entre Brasil e Haiti para ser um trabalho mais amplo. Então a gente tem procurado formar parcerias nesses países mais atormentados pela guerra para também criando um modelo, repetindo a experiência. Então, na Jordânia, a gente tem lá um grupo chamado, AFDP, né, em inglês, que é uma rede de escolinhas de futebol, nada mais da Ásia Oriental, vai até o Afeganistão, da Jordânia. E a gente propôs a ele, olha, além de fazer o básico, por que não faz a passagem profissional? Eles têm 2 níveis, ou profissional ou básico. A gente faz essa formação, escola dos talentos e tal, e a gente tem feito isso, fizemos lá num campo de refugiados, Atari, na fronteira da Síria. Você vê a Síria, luz de noite assim, você vê a Síria. E 80 mil moradores daquele campo, cercado, é um campo de concentração, tudo fechado, difícil de entrar, pior sair. Mas tem 8 campos de futebol dentro do campo. Então a garotada o que faz é jogar bola, entendeu? 8 society e 1 oficial. Aí a gente fez lá um movimento e selecionamos 5, né? Um deles, que era o melhor, supostamente, tirou onda, disse que o Brasil já não é aquele, queria ir para a Espanha, não veio. Coitado, está lá até hoje, não se deu bem, Mustafa. E temos 4 garotos sírios conosco aqui, estamos em Resende, a nossa base é em Resende. Então, estamos conversando, temos venezuelano, esse bateu na porta, eu sou refugiado, jogo bola. Estamos conversando com Uganda, com refugiados do Sudão, do sul do Sudão. Temos falado com o Congo. Então, é uma coisa assim que, internacionalmente, o Brasil está, através desse, o pessoal reconhece. No Brasil é diferente, não é só o país do futebol ainda, mas tem uma coisa mais acolhedora, mais aberta, diferente na Europa, que eles estão cheios de medo, só vê perigo no refugiado. Não vê valor. Então essa é uma experiência que a gente está fazendo, que os missionários fazem há muito tempo, entendeu? Então essa é a nossa maneira de fazer uma pequena missão, entendeu? E dá um prazer danado. O problema é que a gente federou e a gente joga toda semana, então é uma agonia por semana. E aí, Ricardo? Tá disputando a B2, né? Tá em segundo lugar, o time do Pérola Negra aqui no Rio. Foi campeão ano passado, foi campeão da Série C, eu tenho acompanhado. E aí fomos campeão agora do primeiro turno do campeonato B2 também. É um projeto muito legal. O que a gente tem experimentado exatamente em poder ajudar as pessoas exatamente no ponto máximo que ela pode ser ajudada. Então, exatamente esse ponto, olhar, focar os meninos, como o senhor disse, tem valor, traz, faz, e assim como outras profissões também pode ser ajudada. Esse projeto envolvendo o esporte, é minha vida o tempo todo. Eu fui alcançado através do esporte, e eu não precisei entrar numa igreja, foi no intervalo do Globo Esporte, onde se falava disso,
um projeto de Atleta de Cristo na época, fui alcançado, minha vida mudou, tive segmento profissional, autoestima, então tem tudo isso hoje também, tem vários projetos envolvidos. O importante é a gente olhar e ver o melhor da pessoa, o melhor desse ser humano, que ele pode ser ajudado e que ele pode produzir. Não é só o assistencialismo, não é só o cobertor, a quentinha, como já dissemos, isso é legal, mas existe algo que vai transcender, que vai além. Pegar essa pessoa e poder dignificar essa pessoa para que ela possa voltar à sociedade, se qualificar e poder produzir. Não é só dar o peixe, ela tem que aprender a pescar e ela tem que aprender a vender depois esse peixe também. Isso é um trabalho para a vida inteira. Aí é a estrutura que você falava. Não é uma coisa ocasional, não é? Isso aí Exatamente. te dá um trabalho. Mas esse que é o ponto. A gente está mais acostumado, eu estou dizendo eu não estou generalizando, eu estou dizendo que a gente poderia ter muito mais impacto e produzir muito mais resultado na vida de muito mais gente. Sim. Se nós tivéssemos uma estrutura, se nós nos comunicássemos. Porque a ideia é básica. Quando você lê e pensa na história dos avivamentos, você vê que teve um avivamento aqui na Assembleia de Deus, tem um avivamento na Metodista, teve avivamento aqui no Batista, teve avivamento no Presbiteriano, teve avivamento não sei o quê. Ou seja, Deus se comunicou com cada igreja de uma forma, ou seja, não é como exclusiva. Não. A gente não faz revolução sozinho. Então toda essa onda de reforma, de revisão, releitura, tudo que começa com RE aí, vai nos ajudar a dizer assim, cara, a gente precisa conversar um pouco mais. Sim. O JR, eu estava conversando com o pastor Léo, de uma igreja que faz um trabalho, uma referência aqui na cidade do Rio de Janeiro, de dependente químico, pastor Léo, pastor da igreja Marca de Cristo. E aí a gente batendo um papo, ele está com um projeto muito ousado, de durante uma semana acampar, né? E com parceria de várias igrejas, nós vamos acampar ali na Avenida Brasil, onde tem a maior concentração de dependentes químicos, ali mais conhecido como os cracudos, né? É ruim falar essa palavra, acho que é muito pesada, mas para você poder, ouvinte, identificar quem você passa na Avenida Brasil, ali na entrada da Ilha do Governador, é um cenário de guerra, enfim. E aí ele falou comigo, Esquerdo, esse é o projeto, mas a gente não tem estrutura. A gente não tem como fazer isso. Eu preciso de tenda, eu preciso de banheiro químico, eu preciso de alimentação, eu preciso de cama. Porque nós vamos ficar lá 24 horas, Rubens. Vamos ficar 24 horas porque o efeito do crack ele é muito rápido e não adianta você falar do evangelho e fazer um trabalho social se ele tiver sob o efeito da droga. E a gente lá 24 horas, nós vamos pegar o camarada puro, vamos dizer assim, né? Com a consciência. E aí você vê a dificuldade que se tem, um trabalho fundamental, né? De impacto para a cidade, principalmente na vida dessas pessoas, mas vai ser realizado, eu estou até aqui divulgando aqui, pastor Léo, várias igrejas já se prontificaram e eu tenho a certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas lá. Mas falta isso, o JR, estrutura, acho que falta visão, né? Uma visão, não é qualquer igreja que tem isso, eu acho que nem toda igreja tem um viés para isso, né? Existem igrejas mais específicas, vamos dizer assim. A igreja Marca de Cristo já faz esse trabalho social na cidade do Rio de Janeiro, mas eu fiquei feliz de saber que várias igrejas vão estar nesse trabalho e vai ser um divisor de água na vida de muitas pessoas ali. Cada igreja tem essa sua facilidade e essa sua característica e pode ser ajudada por outras. Essa é uma característica dessa igreja. Olha, não é da minha igreja, as pessoas não vão para minha igreja, eu não vou ganhar, sabe aquela coisa da troca que muita gente utiliza? É uma coisa de serviço, por isso eu falei do amor e serviço. Quando essas duas coisas andam, quando isso é a essência, tá preocupado se vai ter plaquinha, vai ter aplauso, não vai ter aplauso? Fala, Rubens César. Pastor, eu fiquei maravilhado com essa ideia. Aí é o seguinte, eu acho que essa troca não é só essa colaboração, não é só entre as igrejas. Ali, em Bom Sucesso, do outro lado da Brasil, tem um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E o CAPS dali, eu participei da gestão desse CAPS há alguns anos, inclusive da criação. E está servindo justamente essa população, entendeu? E são profissionais, psicólogos, assistentes sociais, médicos. E existe do outro lado da Brasil, é só atravessar. Sim. Agora é como se fosse um rio caudaloso que você não passa. Tem gente que nasceu do lado de cá nunca viu o outro lado desse rio.
né? Porque ele é perigoso. Então, eu acho que a igreja, se ela se aproximando desse CAP, se chama Miriam Makeba, o nome do CAP, já tem uma estrutura de apoio importante. E parte do trabalho do CAP é justamente atravessar a avenida. É vir com quem está lá já. Não ser o primeiro a chegar, mas acompanhar. Então, eu acho que esse tipo de colaboração, no nível bem objetivo, também entre instituições que são de governo, mas que estão no território também. Tem gente também que é do amor, que é da profissão, que de repente são até cristãos também. Né? Eu acho que essa colaboração da igreja com essas instituições é muito importante para dar mais consistência. O que talvez tenha faltado, a gente sente falta um pouco disso, né? Nós vemos na igreja de Atos e outros movimentos de avivamento que tivemos, até da reforma, onde houve uma conexão, Deus levantou muitas pessoas, muitos homens, mas houve depois uma conexão, e o avivamento vem, e o avivamento, quando vem, ele sempre ele vai reverberar na questão social, ela vai reverberar na qualidade de vida desse ser humano. Não é só uma questão espiritualizada, ela também engloba o ser humano no todo. Então, por exemplo, o pastor Léo, nós já fizemos trabalho juntos no futebol beneficente do Craques da Paz, ele foi beneficiado lá com os quilos de alimentos, fizemos com isso, já estive lá, já preguei lá em Vicente Carvalho, já fiz trabalho lá do outro lado também, na comunidade ali próximo. Então, assim, o que a gente precisa é a gente se falar mais. O povo de Deus, a igreja, essa unidade, onde cada um dando um tiro, chutando para cada lado, isso tem sido maléfico para o reino, a causa do reino. Porque um vem, como nós falamos, a figura emblemática é essa, um vem ali na Avenida das Américas, eu vejo, né? Um dá uma quentinha de carne, daqui a pouco o cara vai lá, não, eu já comi. Por que um não dá um cobertor? Ou então traz a pessoa para outro lugar. Uma outra sopinha. E faz uma... ali tem que ser outro tipo de trabalho. Ricardo, deixa eu dizer para o senhor o seguinte, claro que cada um tem a sua opinião, de alguma forma, o que está sendo feito tem sido benéfico. Sim. O que nós estamos discutindo aqui é que existe uma necessidade contínua. Jesus mesmo deixou isso bastante claro. Acho que foi clara a fala dele. Pobres vão ter sempre convosco. Haverá sempre necessidade. Mas exatamente por conta dessa necessidade que vem o evangelho para poder mudar a história das pessoas. Você muda a história das pessoas. Quando a Bíblia conta a história lá da nossa irmã Dorcas, qual é o outro nome mesmo de Dorcas? Tem 2 nomes. Eu só lembro de Dorcas. Alguém me ajuda aí. Enfim, daqui a pouco vem. Aí o seguinte, hein? Então é o seguinte, ela morre, e quando ela morre, chega Pedro, e Pedro chega, e todo mundo mostra as obras dela. Ela fez esse vestido aqui, ela fez essa roupa aqui, ela fez isso. Ela fez muita falta porque ela estava presente na vida das pessoas. A presença dela era tão clara que as pessoas mostravam aquilo que tinha sido feito, construído, confeccionado. Então, essa fala de a gente conversar e dizer assim, o que eu posso servir sem querer ser o primeiro? E aí eu ia dizer para o senhor o seguinte, que eu acho que na igreja primitiva aconteciam mais coisas, que o pastor era o mesmo. Quando o pastor é o mesmo, fica mais fácil. Quando o pastor sou eu, entendeu? Quando eu quero ser o pastor e não ser pastoreado pelo bom pastor, o que dá vida pelas suas ovelhas, as coisas se complicam. Então é um exercício contínuo, mas eu tenho a impressão, aí pode ser impressão minha, que a gente está vivendo um tempo assim, que as pessoas começam a se conectar muito mais, que as coisas, essa comunicação tá sendo desenvolvida, projetos como esse podem ser feitos assim, a comunicação entre, por exemplo, assim, não, nós só trabalhamos entre crentes, que é uma burrice. Sem dúvida. Porque é o seguinte, nós só trabalhamos entre crentes. Então, meu querido, é uma visão limitada, porque você tem aqui uma pessoa que não é cristã e que você pode, inclusive, compartilhar com ela o evangelho, se é um dos seus objetivos. Então, você pode criar uma série de projetos em diversas áreas a partir das características. Então, como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo com o dom que ele me deu. Qual o dom que Deus te deu? Deus me deu esse dom. Talento, você tem algum? Tem esse e esse. É assim que eu sirvo a Deus. A igreja, como é que ela é? Tem pessoas que têm dons e talentos. Como é que ela serve a Deus? Com isso, isso e isso. E eu digo assim, cara, esse talento de trabalhar com recuperação de viciado, eu não tenho. Na nossa igreja, nós não temos, mas eles têm lá. Vamos ajudar esse povo, vamos fazer exatamente ali. E aí isso, você tem, em vez de criar uma outra instituição, nós vamos criar aqui uma instituição, vamos dar o nome do fulano, porque nós vamos conseguir a verba para isso, vamos conseguir a verba para aquilo outro, e aí o negócio vai para um campo que é um campo sem volta. Essa que é a questão. A gente trabalha com... Perdão, só para terminar. Trabalho durante muito tempo aí, a gente trabalha desde quando eu parei de jogar.
A gente já discipulou tanta gente, já treinou tanta gente, e cada um quer montar um projeto. Aí depois quer que que o primeiro ajude todo mundo. Não dá, entendeu? Então, assim, ramifica muito. O senhor tem cara de pai, apesar da idade. Parece muito, né? Claro. Sei que não parece, com certeza. Mas então, eu queria voltar àquela senhora que se ficou triste porque foi tão dura a experiência dela. É que esse trabalho é duro, é difícil, né? Vai e volta. O cara parece que está na boa, chegou junto, daqui a pouco se perde de novo, né? De repente surta e faz uma violência. É um trabalho muito, muito difícil. Esse na rua, no meio desse pessoal que vive do crack, né? Isso é muito difícil. E, inclusive é o seguinte, que a rua já tem outros donos. Então ali na Brasil, do lado da Maré, é tráfico de droga, é o traficante que manda, né? Do outro lado já é a milícia. E a milícia quer tomar conta da rua e ele tem a sua estica naquela rua, que é também morador de rua, que trabalha para a milícia e que se mete na história. Então você chegar junto desse ambiente é uma missão. Olha, eu quero agradecer a fala de vocês. Nós estendemos aqui a nossa live de abertura. É só abertura. Agora, se foi essa abertura, nós vamos até as 3 agora. Não é isso? Quero agradecer aqui a participação dos nossos maravilhosos ouvintes com a gente no Face. Demorou a entrar, depois nós entramos. Estamos aqui com a nossa audiência. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente continua com o nosso debate 93, transmitindo aqui através do nosso aplicativo, pelo site e, claro, em 93,3. É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Marcela Bastos. Olha só, um novo estudo realizado lá no Reino Unido aponta que as pessoas mais jovens têm mais probabilidade de se sentirem sozinhas do que os idosos. Do que os idosos acima dos 75. Os dados da pesquisa revelam que 8% dos jovens, presta atenção, entre 16 e 25 anos, dizem que se sentem sozinhos muitas vezes ou sempre se sentem sozinhos. Nos idosos acima dos 75, a percentagem de quem respondeu mesmo é consideravelmente menor, só 3%. No caso das crianças, os números são ainda mais preocupantes. 14% de crianças entre os 10 e os 12 dizem que se sentem sozinhas muitas vezes. E a gente pergunta, o que é que tem levado pessoas cada vez mais jovens a se sentirem tão solitárias? Como encontrar alegria e satisfação no convívio social diante do individualismo, da competitividade e da autorrealização desse tempo aí que é pregado. E a gente faz menção de Salmo 68:6, que diz: Deus faz que o solitário viva em família, e perguntamos qual é a resposta da igreja para essa questão social. Antes da gente entrar, Marcela, só para citar o texto de Atos 9:36 em diante, você estava certa. Dorcas e Tabita, muito bem. Debatedores, e aí, queridos? Eu acredito que, biblicamente, a gente já tem aqui uma resposta. Deus, ele pode suprir o sentimento de solidão. Agora, o que tem acontecido hoje, nessa geração mais jovem, é exatamente essa influência muito presente, quase que vital para essa geração mais nova, da internet, da tecnologia, que começou a afastar esses jovens das pessoas. Então, quando você vai tendo um relacionamento tão virtualizado, você já não faz mais tanta questão ou não dá atenção para ter a companhia da pessoa real. E aí, quando, aquela ficha cai, vem a solidão. Então, eu acredito que uma das formas de superar essa solidão é realmente o jovem tentando se integrar mais, até com os mais velhos ou com os mais novos da sua idade, e realmente rompendo com essas barreiras. JR, o que a pastora aqui disse, a gente, várias pesquisas, índice de suicídio entre jovens e adolescentes só cresce, devido à solidão, depressão, entre jovens e adolescentes só cresce. Saiu até uma matéria ontem, teve uma reportagem, está tendo uma reportagem do Drauzio Varela falando sobre depressão, né, no Fantástico. E ontem falou muito sobre depressão na vida do jovem. Eu estava comentando com meus pais que na minha época, claro, depressão sempre houve. Obviamente que sempre
é uma questão, isso é comprovado, isso é uma doença, precisa ser tratada, enfim. Mas na minha época não se falava tanto em depressão, né? A gente estava debatendo, isso foi até um debate lá entre famílias, mas de fato hoje é rede social, celular. Aí a questão é, o que a igreja pode fazer? Eu acho que antes da igreja são os pais. Controlar. Isso aqui conecta muito mais as pessoas hoje em dia, muito mais rápido. Você tem 5 mil pessoas no Face, não sei quantos mil no Insta, mas no entanto você não tem ninguém. Falta o toque, falta o olho no olho, falta o abraço, falta o calor humano, porque as pessoas só querem hoje se relacionar via internet. As pessoas só se abrem via internet. E aí quando você está próximo da pessoa, você não consegue se abrir, você não consegue dialogar, você não consegue ser quem você é. E isso tem formado geração de pessoas frustradas. Acho que frustração tem sido isso. Você tem uma série de pessoas, você pode falar com tanta gente, mas no entanto você não tem nada. Há um vazio, e isso é uma atenção que os pais precisam ter. Muitas das vezes a gente sai para jantar, para almoçar, e quando você vai ver, tá todo mundo com o celular, então você não se comunica. O senhor está falando dos pais, mas os pais não podem falar que estão ocupados também. Não. Os meninos estão ali, os pais também estão ali, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o JR, hoje eu vejo pais que dão um celular para um menino de 8, 10 anos. Verdade. Então, você está formando ele, você dá um celular com uma internet para uma criança de 8 anos, você vai esperar o quê? Mundo na mão. Existe uma coisa muito interessante na palavra de Deus em Gênesis 2:18, essa questão de sermos crentes e solidão, que Deus diz que Deus viu que Adão estava só. Só que Deus criou Adão e estava com Adão. Então, de que solidão Deus estava falando? Será que Deus não era suficiente para Adão? Mas é Deus que testificou, não foi Adão que identificou a solidão dele. E aí Deus vê que não era bom que ele estivesse só e faz uma mulher que fosse ajudadora, colaboradora, que estivesse com ele. Então é simples. Deus nos fez assim. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então Deus nos fez para nos relacionarmos. E a questão dos adolescentes, hoje, a criança, a pessoa mais nova, existe a questão da aceitação. Então isso vai ser suprido com a presença familiar, com os pais e mães. Ontem nós tivemos uma data que não é só uma data, não pode ser só uma data. A gente, como igreja, como defensor da palavra e da qualificação desse ser humano, o Dia dos Pais, você pode ver, ele tem um apelo muito menor do que o Dia das Mães. E houve um equiparar da mulher, uma discussão enorme, empoderamento feminino, que eu não gosto todo, mas a gente parece que abandonou a questão do pai. E a figura paterna, ela é indispensável na criação do menino. Na criação da fecundação. O que vai determinar o sexo são os gametas masculinos. E a presença do pai, a ausência do pai, a figura do pai no casamento, na criação, ela é terrível. A questão até mesmo de opção, de sexual, autoafirmação, o emocional, tanto da menina quanto do menino, a figura paterna é um pêndulo. E isso a gente precisa, como igreja, o que a igreja pode fazer? Uma coisa como simples, afirmação como essa, uma data como essa, falar da posição, defender, colocar a mulher e o homem no mesmo nível, não é um acima do outro. Então isso faz parte da igreja, e isso vai cair na atenção. Uma criança de 8 anos, eu acho até velhinha já essa criança com 8 anos, porque tem criancinha com 3 anos, você pega o teu telefone, ela já tá assim, ó, mexendo na tela do telefone. Então, há uma terceirização dos pais também, não só nas escolas. Eu ouvi essa semana alguém dizer, a escola tá me mandando eu ir lá, eu já pago vocês para isso. Uma irmã que é proprietária de uma escola pediu ajuda nossa, como pastor, como esportista lá, porque os pais abandonaram. As respostas que os pais dão para a solicitação da escola, para a intervenção dos pais, não, já pago muito caro essa mensalidade, para vocês ficarem me importunando. Resolva aí que eu resolvo aqui. Olha só. Então, isso a igreja pode contribuir, a igreja pode minimizar. E a presença, a criança, ao adolescente, ele precisa ter a presença física, afetiva, paterna, materna. Os pais têm que estar presentes, que senão a criança vai buscar ajuda fora. Rubem César. Então, uma palavra de prudência, pensando na serpente. Sim. Então, eu acho que a situação no Reino Unido, na Europa, na Inglaterra,
é bem diferente da nossa, né? Talvez a gente caminhe numa direção similar. Mas lá, primeiro, já houve uma evolução enorme no cuidado dos idosos. Há muito investimento nesse sentido, há muito reconhecimento dos idosos já num ambiente, já deram a volta por cima daquele problema do idoso, né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio ainda aqui, de ter mais trabalho com os idosos em todos os sentidos, a começar da saúde, né? E aí dos apoios. Muitas vezes o idoso é o arrimo da família, porque recebe ali alguma pensão, alguma coisa assim, aposentadoria bem pequena, e fica todo mundo pendurado no cima, né? Porque, então, eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. E em relação aos jovens, eu acho que é bem diferente a situação nossa, de quem é classe média, do pessoal mais popular, que mora nas periferias, nas favelas e tal, onde ainda existe muita galera. A rapaziada está muito junta, né? Em vários tipos de situação, inclusive nas igrejas. A igreja, eu acho que a presença de jovens nas igrejas é impressionante. Uma coisa muito forte, muito bonita, né? E que já é vibrante. Então, eu acho que existe um problema de solidão, assim, sobretudo onde já é uma situação mais de classe média, que precisa ser enfrentado, como os irmãos estão falando. Mas eu acho que, só para diferenciar um pouquinho. Muito bom. O Salmo 68, versículo 6, reiterando aqui o que a Marcela já leu, Deus faz que o solitário viva em família. E esta formação familiar, isso resulta de uma adoção. É como meninos que não tiveram seus pais, ou não foram reconhecidos pelos seus pais, e são milhares. No Rio, o último dado que eu li, são 7% da população do Rio não teve lá o registro de pai. Ou o pai não reconheceu, ou a criança nem sabe quem é o pai, ou seja, chama de um pai desconhecido. Então você tem uma figura de adoção que é bíblica, que Deus nos adotou, nós estávamos perdidos, como crianças soltas, largadas pelo mundo, e nós fomos escolhidos. Ele foi nos trazendo, foi nos reunindo e nos adotou. E de repente ele disse assim: poxa vida, agora eu sou um adotado. O que significa isso? E a primeira coisa que significa para mim é que eu sou parte de uma família. Sim. E essa família é a igreja. Então aí a minha vida muda, porque agora eu não estou largado, eu tenho alguém que se preocupa comigo. Quantas pessoas nas igrejas, homens e mulheres, adotam crianças sem levar para casa? São pais emocionais, espirituais. Aquela tia, que a gente chama de tia, né? Aqui no Rio o pessoal chama de tia, né? Tia fulano. A gente trocasse tia, chamasse de mãe, a gente disse, a tia fulano é uma mãe para mim. Se é uma mãe para você, chama de mãe. É muito mais simbólico, muito mais forte quando a gente assume essa realidade, mas diz assim, cara, tantas mulheres e homens que vão lá e que abraçam e que dão carinho, dão atenção, olham para as crianças ou para os adolescentes ou para os jovens, que tem como símbolo, é uma coisa impressionante. Então, graças a Deus, porque ele nos adotou, e porque ele nos adotou, nós somos irmãos, e porque nós somos irmãos, nós pertencemos a uma família, e esta família deve ser sempre a igreja. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ilustres debatedores. Passou voando o pastor Esquerdo. Bom dia, Deus abençoe muito o senhor. Bom trabalho lá na nossa Câmara Municipal. O senhor como representante do nosso município, e também um abraço para o pessoal da Advec. Obrigado, JR. Prazer estar aqui com o nosso senador Harold Oliveira. É uma referência, sempre digo que é uma referência para mim na vida política, né? Um exemplo pra gente. Parabenizar a dona Evelise, né, por mais um ano de vida. Verdade. Que o senhor possa lhe conceder muita saúde, muita paz. E lembrar aqui, JR, que nós estamos com o programa Resenha no Rádio, sempre às 22h30, de segunda a sexta-feira, uma porta que Deus abriu. E é um prazer muito grande. Obrigado aqui aos debatedores. Um prazer poder conhecer pessoalmente aqui Rubens César. É uma referência, faz um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade. Parabéns, Pinudo, pelo seu trabalho. Pastora, obrigado, JR. Alegria, Marcelinha, um beijão. Rubens César Fernandes leva um abraço para o Viva Rio, para todos aqueles com quem você tem trabalhado ao longo desses anos, apesar de jovem, são muitos anos, né, Rubens César? Obrigado pela juventude. Eu sou mais velhinho aí que o senador, hein? Tô garanto a você. Mas então, eu me senti aqui em casa, como se eu estivesse em Niterói,
ali em Saco São Francisco, meu pessoal lá da Igreja Betânia, fundador da Igreja Betânia. Então, é um prazer enorme estar aqui. Espero voltar e estar junto aqui com vocês todos. Realmente, eu fiz novos amigos hoje aqui. Obrigado. Pastor Ricardo, obrigado, meu irmão. Leva um abraço para os craques da paz. Valeu, Jorge. Você é um parceiro aí, a 93, com certeza. A galera toda, Andréia, nosso senador também. Mandar um abraço. Deus abençoe a irmã Feliz, mais uma primavera. Um abraço também à Igreja do Recreio. E convidar a galera aí para o nosso próximo encontro, Craques da Paz, que vai ser segunda-feira que vem, lá na Igreja do Recreio. E pedir oração também, JR. Agora, dia 30 de agosto, estarei embarcando para a Síria, num projeto com crianças, né? Os órfãos, as crianças que perderam os pais na guerra. Estarei sendo enviado pela Igreja do Recreio num projeto onde vários pastores estaremos lá na Síria. E um projeto muito legal, e vamos com certeza levar o esporte lá para aquelas crianças e poder falar do amor de Deus lá. Muito bom. Pastora Daniele Queiroz, muito obrigado. Leva um abraço para a Igreja Batista Vale de Bênção. Obrigada, JR. Foi realmente uma bênção muito grande estar aqui mais uma vez. Quero deixar um beijo especial para a Dona Ivelise, desejando a ela um feliz aniversário e que o Senhor continue a derramar toda sorte de bênçãos sobre ela, sua casa e tudo aquilo que ela tem realizado. Muito bem. Marcela Bastos, nós temos aniversariante hoje, aí, Marcela? E vamos começar com os de ontem. Foi o pastor Paulo Sérgio, da Igreja Batista Betel, lá em Nilópolis. A pastora Rayane Brito, da Igreja Evangélica Missionária Alma para Cristo, em Vila Recreio, lá em Magé. Pastora Cristiane Santos, do Ministério Apacentar de Ricardo de Albuquerque. Hoje, aniversário do pastor Júlio César Soares, da Igreja Pentecostal Água Viva Renovada, em Nilópolis. Pastor Joel Oliveira, da Assembleia de Deus Ministério Providência de Deus, em Maricá. E pastor Marcos Osório, da Igreja Metodista Central de Maricá. Muito bem, Marcela Bastos. Senador Harold de Oliveira conosco hoje, um dia tão especial. Obrigado. Que maravilha. Debatedores, queridos ouvintes, pegar uma carona aqui nos aniversariantes para prestar uma homenagem muito especial também à Ivelise, né, que hoje está fazendo seu aniversário, e eu não posso deixar de vir aqui comentar com todos vocês, amigos, queridos, né? Quanto eu fico feliz de vê-la ainda ao meu lado e à frente. Estamos batalhando e lutando. A Ivelise é uma mulher muito especial. Eu me apaixonei pela Ivelise, ela tinha 14 anos. E essa é a verdade. Não me acusem de nada, não me acusem. E foi realmente uma paixão. Depois amor, e hoje amor, amizade e carinho, depois de 58 anos de casados. Nós completamos 58 e fazem 60 anos que eu a conheço. Então, é muito bom eu poder estar aqui, né, e dizer que não é fácil encontrar imaginação para viver tanto tempo assim e continuar ainda num relacionamento amistoso, de cumplicidade, de companheirismo. A última experiência que eu tive com a Ivelise, que sempre esteve ao meu lado como uma âncora, como uma muleta, me ajudando a enfrentar os meus projetos na vida, foi a eleição para o Senado, né? Que quando eu anunciei a ela que eu estaria concorrendo ao Senado, ela olhou para mim e perguntou quantos votos eu teria que fazer. E eu falei para ela, olha, eu para me eleger senador tenho que fazer no mínimo 3 milhões de votos. Depois que ela caiu para trás, quase desmaiou, ela recuperou e disse, bom, se você está nesse projeto, nós estamos juntos mais uma vez. Isso é uma coisa muito importante, porque isso é um fato recente e nós estamos sempre juntos. Então eu quero pedir a Deus que continue a abençoá-la, dando a ela superação, as falências naturais que a idade nos traz, mas que ela esteja sempre feliz, alegre e tocando os nossos projetos. Nós não deixamos de sonhar juntos. Isso é uma coisa muito importante. Os sonhos delas são os meus sonhos. Fizemos muitas coisas, como vocês sabem, acompanharam na nossa vida. E ainda vamos fazer muitas coisas, tá? Muitas coisas. Nós estamos juntos sonhando. Eu costumo dizer que o homem, ele morre quando deixa de sonhar. E eu lamento profundamente que tenhamos muitos jovens que estão aguardando ficar velhos para serem enterrados, que não sonham mais, que não têm essa aptidão. Portanto, eu recomendo a todos vocês, sonhem,
porque sonhando nós vamos muito além dos nossos sonhos, porque Deus está no controle das nossas vidas. E como é aniversário também hoje, né, JR, nós temos que lembrar um aniversário muito importante. E eu, pessoalmente, tenho um carinho muito especial por este aniversário, que é o aniversário de 160 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Eu me lembro que quando a igreja fez 120 anos, eu consegui um selo especial pelos 120 anos da Igreja Presbiteriana. Era a Igreja Presbiteriana e a minha igreja, que eu acho que fazia 100 anos naquele mesmo ano, que era a Igreja Batista lá de Niterói. Consegui o selo. Esse selo foi, na época, uma fotografia da igreja. E eu pedi ao Romanelli, que é um pintor, laureado, um amigo, na época eu pedi a ele para que pintasse a igreja. Ele fez um quadro muito bonito. Esse quadro hoje está no gabinete, depois eu doei para o pastor Guilhermino Cunha, estava no gabinete do presidente aqui no Rio de Janeiro. Então eu quero cumprimentar o nosso presidente Roberto Brasileiro e do pastor, e através dele todos os presbiterianos do Brasil. Que Deus continue a abençoá-los, a enchê-los do Espírito Santo, para que esta obra continue junto com as obras de todas as demais denominações. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Palavra muito boa em todos os seus aspectos. Quero destacar aqui mais uma vez a Ivelise, essa figura que todo mundo aqui de dentro da empresa conhece, cada um conhece uma face, né? Cada um conhece uma parte dessa vida. Só o irmão Harold conhece plenamente, mas das suas muitas características, o bom humor, que é uma coisa presente nela, uma forma muito doce de tratar as pessoas, de encorajar as pessoas. Ela tem uma sensibilidade muito especial. Eu tenho muitas histórias, claro. Eu quero só lembrar de uma delas aqui, uma ocasião que ela passou por mim, me chamou na sala dela e disse: você não tá bem. Eu falei: não tô não, você tá muito estressado. Eu falei: tô estressado, tô muito estressado, você precisa descansar. Eu falei: puxa vida, que palavra boa, né? Mas ela não apenas olhou, não apenas me viu, mas ela me presenteou com o descanso. Ela e o irmão Harold, eles me presentearam com o descanso, que foi fundamental para minha vida, não só naquele tempo lá, mas virou para mim uma referência de conseguir olhar para as pessoas, não apenas dar uma palavra boa para alguém, mas de trabalhar, de gerar alguma coisa especial. Eu tenho muitas histórias, o irmão Harold sabe muito bem disso, mas essa eu queria deixar para registrar a gratidão a Deus pela vida dela, porque o ouvinte também conhece uma face, né? Uma pessoa que ouviu uma história aqui, outra história ali, cada um conhece uma face. Mas aqueles que convivem mais de perto vão conhecendo várias e várias faces, e aí conseguem ver a única face dela. Mas isso só o irmão Harold que tem esse privilégio dessa caminhada tão linda e tão especial. E ela, para quem não sabe, ela é o motivo da música do Anderson Freire, Coração Valente, que é essa que tá aqui, ó. É uma guerreira valente, passou por muitas perdas na vida ao lado do irmão Harold, algumas delas conhecidas pelo grande público, mas não houve nenhuma parada, né? Foram apenas pequenas paradinhas aqui para poder prosseguir a caminhada de serviço, de alegria, de contágio, dessa coisa boa que a gente tem aqui com o irmão Harold e a Ivelise, com toda a sua família, aí despertando na gente esse mesmo amor, não só pela obra de Deus, como é natural naqueles que estão aqui dentro, mas pelo rádio, pelas tecnologias novas. Esse homem é um apaixonado, esse é um garoto, esse é um adolescente quando fala de internet, é um apaixonado por esse assunto e acaba incendiando todo mundo que está ao lado dele. Tem aqui o nosso reconhecimento, ele e a irmã Ivelise. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada vez mais. Vamos orar, minha gente? Quem vai orar, Marcela Bastos? É o pastor Ricardo, vai orar. Então nós vamos apresentar todos esses temas, pastor, diante de Deus em oração. Vamos lembrar das pessoas sobre as quais nós conversamos hoje aqui. Temos orado constantemente pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, e hoje também orando pela nossa querida Ivelise e também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, nos seus 160 anos, de uma história que me faz muito bem. Pastor Ricardo. Pai, nós queremos te adorar, te bendizer mais uma vez nessa manhã.
da tua mão poderosa, que o Senhor visite cada ouvinte que recebeu estas palavras, que com certeza visitou a cada coração, dando posicionamento, transformando vidas e conceitos. Abençoe esses aniversariantes, o pastor Paulo Sérgio, a pastora Rayane Brito, a pastora Cristiane Santos, o pastor Júlio César, o pastor Joel Oliveira, o pastor Marcos Osório. Abençoe no nome de Jesus essas pessoas, esses homens e mulheres que estão à frente de cada igreja que representa o teu reino em cada bairro, em cada local. Ministre uma bênção especial, Pai, sobre os presbiterianos, a igreja presbiteriana que faz hoje o aniversário 160 anos. Ministra a tua bênção poderosa sobre essa organização, sobre muitas obras que foram feitas durante muitos anos, abençoando vidas, abençoando, levantando pastores, alcançando comunidades, alcançando países. Pai, abençoa no nome de Jesus esta obra que o Senhor levantou e que o Senhor tem sustentado pela tua forte mão. Te pedimos uma bênção especial sobre Dona Ivelise, a irmã Ivelise, essa que tem sido guerreira junto com o teu servo, nosso irmão Harold Oliveira, que tanta obra tem feito. Pai, que nesta manhã nós oramos e pedimos a tua bênção poderosa sobre a vida dela, sobre as suas limitações físicas, sobre os seus sonhos. Ministra a tua cura, Pai, ministra a tua bênção a cada limitação que ela possa ter. Empreste a tua bênção sobre a vida dela, esteja renovando a sua esperança, os seus sonhos no seu coração, e que a cada dia que ela levante, as tuas misericórdias possam lhe alcançar de maneira convincente. Inflame os seus olhos e coração na tua obra. É a oração que nós te fazemos no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.